sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Também não esqueçam de hypar o vídeo porque isso ajuda no engajamento. Eu estarei deixando o Pix na descrição do vídeo e peço a todos que dão o valeu que troquem pelo Pix. Não importa o valor, vai estar me ajudando muito, mas estejam à vontade para ajudar como quiserem. Desde já eu agradeço. Enquanto alguns soldados ensaiavam a descida até o porão, outros se espalhavam pela parte ainda intacta da cabana. O sol já subia, mas a mata densa ao redor deixava o ar abafado e pesado, como se o próprio Pantanal quisesse sufocar qualquer sopro de alívio. O vento trazia o cheiro forte de sangue e madeira podre, que se infiltrava nas narinas dos homens e grudava na garganta, tornando cada respiração um esforço. As botas marcavam o assoalho gasto, rangendo sob o peso dos milicianos que caminhavam com cautela. Eles vasculhavam cada cômodo, abrindo portas, revirando móveis, armas em punho, nervos à flor da pele, até que encontraram uma porta fechada. O coração de alguns bateu mais rápido. A essa altura, qualquer detalhe poderia significar perigo. Sem hesitar, arrombaram-na com a coronha de um fuzil. Para espanto geral, não havia cadáveres nem sinais de luta lá dentro. Apenas um homem deitado, dormindo profundamente, alheio ao caos. Xavier. O contraste da cena era grotesco. Enquanto o resto da cabana era um massacre, aquele quarto parecia isolado em silêncio, como se a carnificina jamais tivesse acontecido. Nenhum soldado ousou acordá-lo. O oficial que comandava a busca foi chamado e, diante da estranheza, decidiu levar a descoberta ao coronel. Minutos depois, Abrantes surgiu. A sua figura preenchia o espaço. Alto, robusto, olhar gélido. Ele fitava Xavier como se fosse um insulto vivo. O rosto duro do coronel tremia, não de medo, mas de raiva e desapontamento, como se visse uma traição ali, deitado numa cama. O silêncio do quarto era cortado apenas pela respiração pesada de Xavier, até que Abrantes fez um sinal seco. Um dos soldados trouxe um balde cheio d'água da beira do rio. O coronel mesmo tomou-o em mãos e, sem uma palavra, despejou sobre a cabeça do adormecido. Xavier se debateu, tossindo, quase engasgando. O corpo reagiu no susto, mãos tentando se proteger da água gelada que escorria por seus cabelos e rosto. Quando finalmente conseguiu focar os olhos, reconheceu Abrantes. Mas o que viu na fisionomia dele não era uma simples bronca de superior. Era a fúria contida de desaprovação pesada. Esfregando o rosto, Xavier tentou recompor a dignidade e falou, a voz rouca e forçada. Me desculpe, coronel Abrantes. A noite aqui não foi das melhores. Eu estava exausto e precisava de um descanso. Mas parece que o incompetente a quem pedi para me avisar de sua chegada esqueceu de fazê-lo. A fala saiu atravessada, quase cínica, mas escondeu mal a confusão que crescia nele. Abrantes não respondeu de imediato. Apenas o encarava, os olhos fixos como lâminas absorvendo cada palavra. O coronel, um homem de poucas falas, sabia reconhecer quando alguém estava mentindo ou quando simplesmente não tinha ideia do que estava acontecendo. E Xavier parecia alheio, perdido em um mundo onde nada daquilo havia acontecido. Por fim, a voz grave e firme do coronel soou. Me diga, caçador, o que diabos aconteceu neste acampamento? Onde estão os outros? E o que causou a destruição deste lugar? As perguntas caíram como pedras.
Xavier, ainda encharcado, olhava confuso, franzindo o senho sem compreender. Para ele aquelas palavras não faziam sentido. "Do que está falando, senhor?" respondeu hesitante. "Perdemos alguns homens ontem à noite, mas já o enterramos. Está tudo sob controle." Abrantes respirou fundo e pesado. O músculo em sua mandíbula se contraiu. Ele não acreditava em Xavier, mas também não via falsidade. Via ignorância. O que só piorava as coisas. Com um gesto brusco, ordenou a 2 soldados que o segurassem pelos braços e o tirassem do quarto. Xavier foi levado para fora, ainda sem entender, reclamando baixo, até que seus olhos se depararam com o que havia além daquela porta. E o mundo dele desabou. Corpos despedaçados, sangue impregnado nas paredes, vísceras espalhadas. A escada quebrada, a madeira em lascas, a mata em silêncio opressor. O choro das mulheres vindo do porão entrava nos ouvidos como agulhas. O coração dele acelerou e a respiração falhou. Suas pernas tremeram tanto que quase não se sustentaram. O suor frio escorreu em seu pescoço. Naquele instante, Xavier não precisava de explicações. Não precisava de mais nada. Uma única ideia terrível e clara se formou em sua mente. A cobra havia se soltado. Abrantes caminhou até ficar ao lado de um dos soldados que segurava Xavier. A expressão do coronel, dura e comprimida como metal, mudou por um instante ao perceber o pavor genuíno no rosto do caçador. Respirou fundo, como quem toma coragem para encarar o que a mata havia vomitado naquela manhã. "Disse que perderam alguns homens ontem à noite", disse Abrantes, a voz baixa e controlada. "Foram atacados? Ou houve desinteligência entre vocês? Alguma briga por motivo banal?" Xavier engoliu em seco. A mata ao redor parecia fechar-se sobre eles. O ar pesado pegava na garganta, e a névoa fina ainda subia do solo encharcado, levitando entre troncos e cipós. O cheiro de sangue e vísceras impregnava a roupa dos homens. Insetos zumbiam nervosos ao redor. Xavier tossiu. O vômito lhe subiu à boca e ele não conseguiu segurar. Vomitou ali mesmo, enjoado pelo cheiro, pela visão e pelo peso do que vira. Abrantes olhou impassível e ignorou a fraqueza do caçador. A urgência na voz apertou. "Responda a minha pergunta, caçador." Xavier limpou a boca com a manga da camisa, ainda segurado pelos 2 soldados, e formou as palavras com a voz trêmula. "Ontem à noite, já era quase madrugada quando fomos atacados por..." Hesitou. Dizer aquilo em voz alta soava a loucura. Ainda mais estando diante de um coronel experiente que poderia simplesmente mandar enjaularem-no se julgasse que era invenção. Abrantes apertou os olhos sem paciência. "Continue. Foram atacados por quê?" "Por cobras, senhor. Sucuris enormes." A confissão explodiu no ar como um estilhaço. Xavier prosseguiu, a fala atropelada pela adrenalina. "Elas surgiam do nada, vinham de todos os cantos da mata e arrastavam os homens para a escuridão. Não os devoraram, os esmagaram. As vísceras..." A voz dele falhou por um segundo, a lembrança fazendo o estômago revirar de novo. "Mas foi culpa da mulher. A última carga. O Carlos disse que ela era uma troca-pele, uma serpente. Foi ela quem chamou as sucuris. O Carlos a pôs para dormir e então tudo parou." Abrantes ouviu incrédulo. Estava naquela fronteira há anos. Acompanhara entregas, sabia o que era selva e o que era contrabando. E sabia também que sucuris não atacam assim, em coordenação, esmagando alvos humanos daquele modo. Ainda assim, diante da devastação que se via com os próprios olhos, a versão do caçador não podia ser simplesmente descartada.
Essa mulher era a tal carga exótica? Perguntou Abrantes direto. Xavier olhou para o coronel e confirmou com veemência e a voz seca. Sim, veio em um caixote como se fosse um animal. Nos papéis estava descrita como espécime rara. Disseram para mantê-la na cela especial, a única sem grades, com uma porta de ferro reforçada. Abrantes ficou em silêncio por um tempo, olhando a mata além da varanda partida. O sol da manhã tentava perfurar o dossel, pontilhando de luz os sulcos feitos pela passagem da sucuri. O som distante da água do rio era uma linha tênue de normalidade em meio ao horror. E mesmo assim ela se soltou e fez isso? Tornou Abrantes, a pergunta soando pequena diante do estrago. Xavier engoliu, a face empalidecendo. Diante do coronel, sua história parecia ainda mais ridícula, e ele sentiu isso como um peso que o esmagava. Tirou o olhar do solo e respondeu honestamente. Senhor, eu conheço os animais. Já capturei sucuris para contrabando. Elas não agem desse jeito. Não sei explicar o que atacou o acampamento, mas o estrago foi grande demais. A mulher tinha uma beleza que não era deste mundo. O Carlos disse que ela era uma troca-pele, como aqueles lobisomens que atacaram o acampamento tempos atrás, quando trabalhava com o Vargas. Abrantes não encarou. Apertou os dentes até o maxilar ranger. Foi um gesto simples e enorme. Contenção, cálculo, medo contido. Depois falou, numa voz cortante. Parece que o tal Carlos foi bem esperto em reconhecer algo. Murmurou. Pena que provavelmente esteja entre os despedaçados. Virou-se então para Xavier com a autoridade que lhe restava e a decisão rápida, prática e crua que a situação pedia. Prepare as mulheres, dê banho nelas e vista-as como puder. Cuide também dos animais que ainda estão vivos. Meus homens vão ajudar. Este lugar não é mais seguro. Vou falar com o Oliver e garantir que essa entrega será feita antes do amanhecer. Não vou arriscar ficar aqui por mais um dia. Houve um sussurro coletivo, um aceno de ordens que percorreu os homens. Lá fora o Pantanal retomava seus sons sutis. Uma garça se erguia, o vento mexia as águas negras, mas por dentro da cabana nada voltaria ao normal tão cedo. Nos rostos dos milicianos, no aperto das mãos de Abrantes, ficava a marca de quem sabia que havia cruzado uma linha. O combate agora era contra algo que talvez não conhecesse as regras militares. Xavier foi solto pelos soldados que o seguravam e conduzido ao porão. Mas nada o preparou para o que encontrou. O ar úmido do Pantanal parecia mais pesado dentro da escura câmara subterrânea. A luz que entrava pela escotilha mal alcançava o chão. E o cheiro de ferro e morte se entranhava nas roupas. Sangue e vísceras manchavam o solo de terra batida. Restos de lenha e pedaços de mobiliário jaziam espalhados como se um redemoinho horrendo tivesse passado por ali. As 20 mulheres divididas em 2 celas comprimiam-se em silêncio, encolhidas em um canto, os olhos vazios e as roupas impregnadas de horror. Choravam baixinho numa sucessão de soluços contidos que soava como preces sem voz. O desespero delas rasgava o ambiente mais do que qualquer grito. Era uma coisa funda, íntima, que deixava o estômago revirado de quem olhasse. Xavier fitou aquilo, a compreensão lenta e horrorizada chegando ao rosto como uma onda fria. Aquilo era muito além do roubo de animais. Com mãos trêmulas, ele ordenou que uma mangueira fosse trazida e ligada à pia. Quando a água gelada jorrou, o jato bateu nas mulheres, levando sangue e restos grudados nas peles. As gotas voaram brilhando como pequenas promessas de limpeza sob a luz fraca. Algumas presas arquejaram com o choque do frio. Outras fecharam os olhos, como se quisesse expulsar dali o que havia acontecido.
Xavier repetiu o processo na outra cela. Ele mesmo distribuiu as toalhas para que se enxugassem. A voz curta, a respiração atrapalhada, cada movimento anotando mais culpa em seu peito. As mulheres sem fome, mais obedientes às ordens que lhes davam, aceitaram o lanche que lhes foi oferecido. Um pão, um pedaço de carne, já batizada com uma dose de sedativo para que ficassem calmas e dormissem. Lá fora, ao sol que tentava vencer a cortina de árvores, o coronel Abrantes estava encostado no amurado do barco, o telefone via satélite grudado ao ouvido. O chiado da linha mal cobria a voz áspera de Oliver. Aquela garota vale uma fortuna, Abrantes. A voz do outro lado estalou, irritada com a perda. Tem cientistas milionários esperando ela para estudo. Não posso perder essa chance. E parece que o Cunha também falhou com a carga. Não posso perder de novo. Dá um jeito de capturá-la. Abrantes olhou para o acampamento em ruínas. A escada quebrada, as covas improvisadas, a vegetação marcada pelo rastro da serpente. Tudo aquilo não era só destruição. Era um aviso cruento de que não estavam lidando com bandidos comuns. Respirou fundo, sentindo o peso da decisão subir pela garganta. Oliver, disse Abrantes com a voz rouca. Preste atenção. Não encontrei a garota. Encontrei destruição, homens mortos e despedaçados, sulcos no brejo que indicam um animal de 12 metros ou mais. Vou levar as mulheres até a fronteira amanhã cedo. Se você não estiver lá para receber, eu as deixo na sede da Polícia Ambiental. E você vê o que faz com seus compradores. Não vou arriscar meus homens por causa de cientistas loucos que querem mexer com o sobrenatural. Se quer tanto essa carga, venha atrás dela pessoalmente. Do outro lado da linha houve silêncio. O som de alguém calculando prejuízos. Então Oliver falou, a ganância em evidência. São 50 milhões de dólares, Abrantes. Se você pegar ela de volta, eu divido meio a meio. 25 milhões para cada. Abrantes ficou mudo. Era uma quantia que fazia a imaginação mudar de curso. Mesmo assim, sentia um frio que não era só por causa do dinheiro. Eram as vidas enterradas ali, a possibilidade de novas mortes e a ideia de entregar aquela criatura a quem a trataria como mercadoria. Vai precisar do tranquilizante certo, continuou Oliver, retomando o tom prático e frio. Na caixa onde a garota veio, havia uma arma e um projétil com metazilina concentrada. Para o caso dela se transformar, como aparentemente aconteceu. Não precisa chegar pertinho. Basta ter a mira perfeita. Em 10 minutos ela ficará pronta para o transporte. Abrantes observou o rio que corria preguiçosamente, as margens pantanosas brilhando com o orvalho. O vento trouxe o cheiro do mato e por um momento ponderou na brutalidade da negociação. A manhã já avançava no coração do Pantanal mato-grossense. E a casa de Ângela era um refúgio simples, de madeira clara, erguida sobre uma ilha entre muitas no Pantanal. Do lado de fora, o sol ardia alto, filtrando-se pelas copas densas das árvores que cercavam a propriedade. O ar era pesado de umidade, e os sons da mata se misturavam ao canto das araras, o coachar dos sapos ainda escondidos nas poças e o ronco distante de um motor de barco que cruzava os canais do brejo. Dentro da casa, o clima era outro. O calor parecia se intensificar não apenas pelo sol, mas pela tensão que crescia entre os presentes. O ar cheirava a café recém-passado e a terra molhada trazida nas botas. O piso rangia sob o caminhar de Arthur, que ia de um lado a outro, inquieto. A sombra da barba mal feita reforçando o cansaço em seu rosto. O suor lhe escorria pelas têmporas, mas era mais ansiedade do que calor. Boris, sentado na beira da mesa, já demonstrava impaciência, os olhos faiscando como brasas sob as sobrancelhas cerradas. Sua voz firme quebrou o murmúrio dos bichos lá fora. Capitão Linhares, deixe que nós resolvemos.
Minha matilha com os amigos do Nicolas podemos dar conta. Nicolas se aproximou devagar, cruzando os braços sobre o peito largo e completou num tom grave, lembrando do passado que ainda pesava nos ombros. Faremos como no acampamento do Vargas. Não machucaremos ninguém. Carlos, encostado na parede próxima à janela, observou o mato aberto lá fora. Seu rosto estava tenso e a boca apertada. A lembrança dos disparos de pólvora e do risco de morte ainda latejavam em sua mente. Sua voz saiu carregada de preocupação. E o que farão com os dardos tranquilizantes e as armas de grosso calibre? Como as que quase te mataram? Osíris, que até então permanecera calado, deu um passo à frente. O assoalho estalou sob seu peso, e ele ergueu o queixo, deixando que sua presença impusesse confiança. Quanto aos tranquilizantes, eu posso dar um jeito. No Paraná, com a milícia de Cunha, tivemos o mesmo problema. Eu desenvolvi um antídoto, digamos assim. Mesmo que afetados pelos dardos, esses não surtem efeito. As palavras ficaram suspensas no ar. Foi então que a mulher albina, até aquele momento recostada em uma cadeira próxima à porta, se levantou devagar. Seus cabelos brancos refletiam a luz que entrava pela janela, e o silêncio se fez mais pesado quando sua voz curiosa, mas tensa, cortou o ambiente. Esse seu isso que falou, funciona comigo? Osíris a encarou em silêncio por um tempo, como se calculasse as possibilidades em sua mente. A lembrança de sua forma colossal em meio à lama e à destruição não saía de seus olhos. Mais ou menos 12 metros de fúria comprimida num corpo de serpente. Ele sabia que qualquer erro seria fatal. Com voz grave perguntou: quando foi capturada? Foi na sua forma humana ou de serpente? A pergunta foi como um estalo. Ela apertou os dentes, o maxilar travado, os olhos faiscando com uma raiva quase palpável. O ar pareceu esquentar dentro da sala, e todos sentiram a intensidade daquele silêncio antes da resposta. Fui traída, disse por fim com a voz cortante. Um humano em quem confiava, que me ajudava a cuidar e proteger os menos favorecidos. Fui pega na minha forma humana. O peso da revelação caiu sobre todos como uma pedra. A raiva dela enchia o espaço, misturado ao desconforto dos outros, que trocavam olhares tensos. O Pantanal lá fora parecia respirar junto com eles. Os sons da mata abafados pela gravidade que agora pairava sobre a pequena casa de Ângela. O silêncio ficou pesado como um nó na garganta. Um nó que todos sentiram apertar conforme o calor da manhã do Pantanal entrava pela janela e o ar úmido grudava na pele. Lá fora o vento movia as folhas das babaçus em ondas lentas. Por dentro, cada respiração parecia maior que o necessário. Cada rosto contido denunciava a estafa de noite sem dormir. Nicolas foi quem rompeu a tensão, a voz cortando o ar como lâmina. Você, na sua forma de sucuri, deve ter uns 12 metros mais ou menos. Não acho que os tranquilizantes surjam efeito em você. Além do mais, sua pele grossa serve como escudo. A afirmação caiu como uma pedra no rio tranquilo. A mulher ficou imóvel, o olhar calcando num ponto distante. Lembranças do próprio corpo colossal deviam percorrer-lhe a mente. Havia por trás da fala de Nicolas respeito e medo. Ele dizia aquilo sem ostentação, quase num cálculo pragmático, e todos na sala sentiram a urgência da realidade que vinha ali. Lidar com essa carga não era uma operação policial comum. Carlos, com as mãos trêmulas, ainda soltou a próxima palavra como quem retira um curativo. Temos um problema quanto a isso. Quando ela chegou no acampamento, havia uma arma de dardos de grosso calibre. O projétil era diferente e maior que os normais. O corpo de Osíris inclinou-se à frente, os olhos de Esmeralda fixos em Carlos, com uma mistura de interesse e tensão científica. Aquelas peças novas do quebra-cabeça poderiam mudar tudo. As paredes da casa pareciam apertar,
e o som distante do rio funcionava como um metrônomo do medo. Osíris perguntou seco e objetivo: conseguiu ver o nome do dardo? Carlos forçou a memória, a testa franzida como se vasculhasse uma fita borrada. Tinha um nome estranho e diferente dos que costumamos usar. Era Meta. Osíris completou, a voz curta como quem confirma uma previsão que não queria ter que ouvir. Metazilina? A palavra soou na sala como um anúncio de perigo. Metazilina. Um nome que trazia peso, perigo e precisão, fez com que todos se encolhessem um pouco por dentro. Carlos, surpreso, reafirmou: sim, era esse mesmo. Me lembro que era uma dose das grandes, e na caixa onde estava dizia que em 10 minutos a presa estaria abatida. Os olhos de Nicolas cruzaram com os de Osíris. Havia ali um raciocínio rápido, quase clínico, mas também um arrepio de desespero. A ameaça não era apenas a força bruta da serpente. Havia tecnologia, alguma engenharia preparada para domar o inominável. O encourado, calmo e venenoso, falou com a franqueza cruel de quem vive de outros instintos. Olhe, cabra, se me der um pouco de seu sangue, verei onde fica seu acampamento. Posso ir até lá e dar um sumiço nessa arma e no tranquilizante. O doutor não tem tempo de produzir um antídoto para a moça cobra. Precisamos ser práticos e objetivos aqui. As palavras do vampiro eram como uma lâmina de escolha imediata. O ar pareceu tremer quando ele propôs o que para alguns seria impensável. Beber, usar sangue como chave para segredos, violar limites humanos por uma causa. Havia na proposta tanto pragmatismo brutal quanto um cheiro de violência impossível de ignorar. Carlos estremeceu. A pele dele levantou-se em arrepios. A culpa com que andava desde a cela vinha à superfície e se misturava ao medo de novo. Darvulha, com o rosto calmo de sempre, como uma rocha que conhece tempestades, segurou-o com firmeza e disse, a voz baixa, acolhedora e firme: vamos, rapaz. Se quer ajudar de verdade, essa é a hora. Além do mais, se ele quisesse te matar, já teria feito e ninguém aqui poderia fazer nada. Havia ternura no toque de Darvulha. Um convite à coragem que vinha de alguém que sabia que às vezes as escolhas se tomam pela vida do outro, não pela preservação do próprio conforto. A sala inteira prendeu a respiração. Lá fora, o vento cortou a mata e balanceou as copas como quem confirma o peso daquela decisão. Dentro da casa, cada um sentiu o tempo contrair-se por um momento decisivo. Escolher até onde iriam na guerra contra o que não era só crime, mas uma força antiga e implacável.